Bom, pessoal, eu achei importante. Não, não precisa pedir desculpa, não, pode perguntar. Perguntem ali na caixinha, porque assim eu sigo a linha de raciocínio, tá bom? Então, e é importante, moçada. Hoje eu vou falar sobre evento, né? Vou aproveitar que nós tivemos o Aquaman aí no final de semana, né? O desafio do Aquaman. Me sinto à vontade de falar do Aquaman, de tirar as dúvidas e tudo, porque é um evento que eu sou um dos sócios, né? Nós somos em 3 sócios, eu, o Matheus Ica e o Marcos Campos. Então eu fico super à vontade e quero saber também a opinião de vocês, né? A gente quer saber a opinião, quer saber o que vocês esperam do evento, não só do Aquaman, mas de um evento em geral. Vou falar do Aquaman porque eu sinto mais à vontade de avaliar e falar sobre ele, mas é importante. Então coloquem ali na caixinha de sugestão, naquele ponto de interrogação, coisas que vocês esperam de um evento, dúvidas que vocês têm em relação ao evento, porque o evento hoje ele passou a ser muito mais do que uma competição, né? Eu vou falar sobre isso no final dessa live. O evento ele é muito mais do que só uma competição. Ele é algo muito importante na nossa vida, né? E eu percebi muito isso durante e no pós-evento, tá? Então, vamos lá. Começando assim do início mesmo, né? Daquela parte do evento que as pessoas, que os atletas não veem, né? O evento ele é bem complexo. Para quem não sabe a história do Aquaman, o primeiro Aquaman que a gente fez foi em 2015. A gente foi na praia de Camburi, era uma prova que a gente chamou de Ilha dos Gatos, que é uma ilha que tem lá na frente. E foi assim terrível, foi terrível. Acho que foi o pior evento que eu já participei na minha vida e talvez tenha sido um dos piores eventos da história de eventos de maratona aquática. Não sei se foi um dos piores, mas assim, foi um evento que a gente era completamente novato, a gente achou que era simples organizar um evento de maratona aquática e a gente se arriscou e organizou. E ali foi a primeira lição de todas, da importância da segurança, da importância da informação, da importância do ouvir o atleta, da importância de se colocar no lugar do atleta, né? Foi muito importante para a gente ver que o evento de maratona aquática ele não é simplesmente para atletas, e sim para pessoas, para clientes que têm uma necessidade de atendimento, que têm uma necessidade de segurança, que têm uma necessidade de realização, que têm uma necessidade de autoestima, né? É muita coisa que envolve um evento. E quando a gente terminou aquele evento, a gente ficou uma semana sem se conversar, né? Eu, o Matheus e o Marquinhos, de tanta vergonha que a gente estava de nós mesmos. E aí depois dessa uma semana, a gente sentou, falou assim, cara, precisamos resolver, nós vamos continuar fazendo ou não o evento. Porque da forma que for, é impossível a gente fazer. A gente falou, não, vamos continuar. E a gente tomou essa decisão e a gente está sempre aprendendo e sempre conversando com outros donos de eventos, conversando com os atletas, ouvindo as sugestões. Então, é importante isso vindo de vocês. E foi assim que começou o Aquaman. E aí todo ano a gente faz uma etapa e nossa premissa do Aquaman é trazer experiência para os nossos clientes, né? Para os nadadores. Experiência. Experiência é uma coisa que a gente vive no nosso cotidiano. Quando a gente vai num restaurante, a gente busca uma comida boa, mas a gente busca uma experiência. Eu, por exemplo, adoro Outback. Por quê? Porque a comida é boa. Mas assim, depois de um tempo, a comida do Outback para mim ela é um pouco pesada, cansa um pouco. Só que o ambiente, a experiência que eu tenho, ela é muito gostosa. Eu gosto daqueles banquinhos, né? Aquelas cadeiras ali, sofá que tem no Outback. Eu gosto do chá que tem ali no Outback, né? Eu gosto do ambiente. Então, o restaurante vende uma experiência. E tudo que a gente acaba comprando, muitas vezes, tudo não, né? Mas muitas vezes a gente compra pela experiência que a gente está vivendo. Então, o Aquaman a gente preza muito pela experiência. A experiência da prova, a experiência do passeio, a experiência da chegada, a experiência da largada, a experiência da chegada do atleta no evento, né? Tudo isso são experiências. Eu me lembro muito bem, assim, fica na minha memória, a época que eu pude nadar o circuito mundial de águas abertas, a experiência daquilo. Eu entendi por que é difícil do atleta de elite parar de nadar.
parar e fazer alguma outra coisa. Eu falava, pô, por que esses caras param tão tarde? Né? Por que eles, não trabalham mais cedo? Eu entendi, grande parte é por conta da experiência. Eu lembro na prova na Argentina, por exemplo, que a gente ia desfilar de carro na cidade. Na prova do Canadá, o atleta ficava no meio de uma multidão e subia uma ponte sozinho e tinha um monte de gente aplaudindo. Aquilo era uma experiência, vocês falam, caraca, eu não sou esse herói que todo mundo tá vendo aqui, mas você é tido como herói. Então, e aí eu pensei assim, eu não sou um herói, mas todo maratonista acaba sendo herói. Todos vocês estão aqui, eu já falei isso em outras lives e falo de novo. Todos nós somos heróis. Tudo que a gente faz na vida, a gente se transforma em herói para alguém. Mas não é um herói que a gente vai ser intocável. A gente passa a ser um herói como inspiração, como referência, né? Então, todos vocês que chegam numa prova de 200 metros, de 1,5 km, de 3, de 7, de 12, vocês passam a ser herói para alguém. Porque, como eu disse, são poucas pessoas que nadam, são poucas pessoas que enfrentam a maratona aquática, são poucas pessoas que têm coragem de se jogar numa represa, de se jogar no mar e nadar, e treinar para aquilo, e sonhar cada vez mais alto, né? Então, o evento passa a ser muito mais do que só uma competição. Ele passa a ser uma experiência, ele passa a ser uma coisa que vai fazer diferença na vida das pessoas, né? Então, começa por aí. Na minha cabeça, é essa a ideia de um evento. O evento ele não é só financeiramente rentável. Dependendo do evento, ele não é rentável, né? Se não tem patrocínio, se você não tem o dinheiro ali para fazer o evento, só a inscrição ela não traz rentabilidade para um evento. Só que a experiência que a gente leva e a satisfação ela é muito grande. Então, no evento, para começar tudo, tem esse pré-prova, esse pré-evento, que é você entender e você definir para que você está fazendo aquele evento, né? E isso já é uma ideia que começa o seu planejamento. E o nosso planejamento primeira coisa, a gente tem que explicar o máximo possível tudo o que vai acontecer naquele dia. Então, a entrega de kit, a segurança na prova, os percursos, a hidratação como vai ser, a estrutura do local, a estrutura de banheiro, a estrutura de gradil, a estrutura de staff, a alimentação local, o que tem lá para comer, o que tem próximo, né? Hospedagem, estacionamento. É uma logística muito grande, né? O acesso, né? Tudo isso é uma logística muito grande. Então muita gente fala assim, Samir, pô, conheço um lugar lindíssimo, paradisíaco, cara, tem que fazer um Aquaman lá. Só que aí a gente vai avaliar o local, não tem estacionamento, não tem hotel por perto, não tem uma infraestrutura de energia elétrica, não tem uma infraestrutura de banheiro, não tem uma infraestrutura para a família, para o público, né? Um lugar paradisíaco, só que ele não tem uma infraestrutura básica. Então, respondendo algumas perguntas aí, né? Por que o Aquaman não vai para tal lugar? Porque a gente avalia muito isso. Se não tiver isso, fica inviável, né? Por que hoje o Aquaman, por exemplo, ele não vai... como eu disse, pessoal, eu estou falando do Aquaman, mas isso serve para todos os eventos, tá? Para a maioria dos eventos aí. Por que a gente não vai para outros estados, por exemplo? Porque eu não tenho uma equipe de confiança que eu conheça em outros estados igual a minha, igual a nossa equipe, né? A equipe de staff que a gente tem, a equipe de água que a gente tem, a equipe de logística que a gente tem, eu não conheço isso em outros estados. Então a gente faz aqui em São Paulo, ou próximo de São Paulo, igual a gente vai fazer Paraty, né? Fez agora em Minas Gerais. Só que é tudo próximo da gente, porque tem o acesso dessa equipe. E isso eu vou falar daqui a pouco, a importância de uma equipe. Porque muitas vezes falam assim, pô, Samir, parabéns, que evento, show, cara, você... Não sou eu, não sou eu mesmo, tá? O evento é a equipe. Se vocês pararem para analisar, vocês vão ver que eu sou mais um ali dentro de uma equipe que bolou e que fez tudo aquilo acontecer. Eu sou só mais um.
Eu sou um dos idealizadores, junto com o Marcos e junto com o Matheus, um dos sonhadores, uma das pessoas que dá a ideia, mas eles também são, e os staffs e todos ali que estão presentes também são. Então o evento ele envolve isso, ele envolve uma equipe, e essa equipe ela passa a ser fundamental para o sucesso do evento. Aí um segundo passo é a gente analisar as categorias, premiação, se vai poder usar neoprene, se não vai poder usar neoprene, né? E aí surgem outras dúvidas. Por que eu estou colocando esses pontos? Porque são dúvidas que surgem na cabeça dos atletas e eu acho importante a gente conversar sobre isso. Porque eu posso aprender com vocês e vocês aprenderem comigo, né? Nada do que eu estou falando é 100% do jeito que deve ser. Acho que cada organizador pode fazer de um jeito, cada atleta pode aceitar de um jeito, né? Então, a gente pode, a gente aprende, né? Então, categorias, por exemplo. A gente opta por ter várias categorias, de 5 em 5 anos, né? No PCD, por exemplo, a gente tem a categoria membro superior, membro inferior e visão. E a categoria membro superior e inferior foi uma coisa nova. Por exemplo, um PCD falou assim, quando acabou a live do congresso técnico, ele falou assim: Samir, tem uma esposa, ela tem, a deficiência dela é membro superior e inferior, e não tem essa categoria, só tem a superior ou a inferior. E aí eu falei: qual a sugestão que você me dá? E ele falou: olha, minha sugestão é que você coloque ela onde tem menos gente, porque ela acaba tendo menos vantagem do que os outros. Beleza, coloquei, resolvi. E como é que a gente chegou na conclusão de ter superior, inferior e visão? Porque o outro PCD, num evento de 2019, propôs isso. Então, realmente a gente aprende com as dúvidas e com o que vocês falam, né? Então, a categoria, ela já é um detalhe muito importante de ser definido. Existem eventos que faz de 10 em 10 anos, 30, 39, 40, 49, 50, 59. Ah, mas isso é um absurdo. É um absurdo, mas assim, será que é um absurdo? Porque é uma opção que o evento colocou e o atleta quer participar e está aceitando aquilo. Então a gente é livre para aceitar aquilo que a gente quiser. Se você foi lá, participou do evento, depois você reclama disso, é porque não leu o regulamento. Né? E não estou julgando, nem justificando, nem nada. Eu estou conversando aqui que eu acho importante. Né? Quando a gente aceita fazer alguma coisa, a gente tem que dar nossa palavra e aceitar o jeito que é. Então, se o evento faz de 10 em 10 anos e você se inscreveu, não adianta depois que acaba o evento falar assim: é um absurdo ser de 10 em 10. Porque a diferença é grande. A diferença é grande, mas você aceitou fazer aquele evento. Né? Você aceitou nadar aquele evento. Assim como tem gente que vai falar assim: pô, o organizador de evento vai falar assim: pô, Samir, mas aí, cara, você faz um monte de categoria, você gasta muito com premiação. Gasto, mas é uma opção minha. É uma opção nossa, né? A gente ter várias categorias. Enfim, isso é um aspecto muito importante, definição de categoria. Porque a premiação, ela vai ter um resultado ali baseado nisso, baseado nessa escolha. E uma delas é uma demora maior na premiação, porque tem mais gente para premiar. Então vai ter uma demora maior na premiação, né? E aí a gente tem a questão do neoprene, de usar ou não o neoprene. Pô, a regra da FINA, menos de 18 graus é opcional, menos de 16 graus é obrigatório, né? Mais do que 29 graus é proibido, mais do que 30 graus é proibido a utilização de neoprene. Mais de 30 graus é proibido o evento acontecer. Não tem uma temperatura máxima para o uso de neoprene. Enfim, vamos usar a regra da FINA? Vamos, mas aí fica difícil para um evento amador, porque a regra da FINA é pensando no profissional. Então, os eventos amadores, eles têm um regulamento que joga no balanço, né? Balanceia ali a opção. Né? Não é nem só a regra da FINA, mas também vamos beneficiar os atletas amadores para poder promover. E a intenção nossa é promover o evento. Isso é o mais importante, é promover o evento. Então, eu tenho um tempo limite, um tempo de corte, por exemplo, que é altíssimo. Altíssimo, eu preciso até dar uma reduzida. Né? Ele é bem alto, 12 km para 5 horas. É alto, é um tempo alto. E não desvalorizando o atleta que nada mais lento,
mas é um tempo alto, porque é mais de 4 minutos para cada 100 metros. E 4 minutos para 100 metros é sofrido para o atleta que está nadando. É bem sofrido. Demora, né? Pensa que um atleta ali da ponta nada para 1,20, 1,15 de média. E esse atleta nada mais do que o dobro do tempo. É sofrido. Já comentei isso uma vez. O que é mais sofrido? Eu admiro as pessoas, né, os atletas que fazem uma 14 bis ou fazem uma ultramaratona, por exemplo, para 10 horas. Eles são muito melhores do que o atleta, o primeiro, que chega para 4 horas. Porque ele está nadando a 10 horas. Percebe que o mérito é igual para todo mundo. Porque o primeiro, ele tem o mérito que ele é rápido. Mas o último tem um puta mérito, porque ele nada por muito tempo. Um dos atletas que saiu aí no Aquaman falou assim, poxa vida, cara, fiquei triste porque não completei a prova, né? Nadei 9,5 km, mas eu devia ter me inscrito no 7. Aí eu falei pra ele, cara, mas se você tivesse inscrito no 7, você teria terminado a prova. Mas você não teria nadado 9,5 km, que é a primeira vez que você nadou 9,5 km. Então a vitória, né, a conquista, ela está sempre presente. E é isso que faz promover o evento, é isso que faz promover a satisfação, né, a alegria do atleta. Eu penso muito assim. Então, se ele tivesse nadado 7, ele teria completado a prova, mas ele não teria nadado 9,5 km. Então, percebe que ele tem uma conquista ali, né? Assim como alguns atletas falam assim, poxa, eu cheguei, eu treinei mais, treinei super bem e tal, achei que eu tinha melhorado, mas fulano que sempre chega a 8 minutos na minha frente, chegou 10. Você melhorou, mas será que aquela outra pessoa também não melhorou? Então, cuidado para fazer, né, esse tipo de comparação, porque você melhora, mas as outras pessoas também podem melhorar. Então, ser feliz ali, você aceitar aquele momento, você curtir aquele momento, você perceber aquele momento, é isso que vai contar, é isso que vai pesar muito na hora de você bater a mão ali no final e receber um aperto de mão e um abraço. Eu faço questão de apertar a mão e de abraçar todo mundo, porque a satisfação de receber vocês na chegada é muito grande. Eu não faço isso para aparecer ou para estar na linha de chegada, não. Eu faço isso porque realmente eu sinto, né? Poucos viram, mas assim, eu choro muito ali na chegada. Sou um cara chorão já, né? Mas eu choro muito ali na chegada, eu me emociono. Algumas chegadas eu me emociono mais ainda. A chegada dos 200 metros, quando eu vejo os pais vindo com os filhos ali, sabe, a alegria de uma criança. Quando eu vejo um adulto já, tinha uma senhora de 69 anos, que ela tem até no Instagram ali, ela falando, pô, sensacional, né, a chegada dela. Então, assim, essa questão da categoria da premiação e de você viabilizar é muito importante. O neoprene, por exemplo, ele não é só porque a gente quer ter mais atletas ali, não é só isso. A gente quer viabilizar. Então, pô, Samir, cara, você tem que proibir o neoprene. Eu posso proibir o neoprene, só que se eu proibir o neoprene, eu vou estar limitando o número de gente nadando. É difícil essa escolha, é muito difícil essa escolha. Né? Não é simples, não é fácil pra gente escolher assim. Vamos fazer maratona aquática, tem que ser sem neoprene, porque a vida toda foi sem neoprene. Foi, a vida toda foi sem neoprene, mas até surgiu o neoprene. Quando surgiu o neoprene, foi uma opção para as pessoas que têm medo, para as pessoas que se sentem mais inseguras, e que não são poucos, são muitos, participarem também. Então essas pessoas, elas estão integrando esse rol da maratona aquática. E é isso, nós estamos promovendo. Então a gente libera o neoprene, que é para mais gente poder participar, para mais gente poder viver aquilo, né? É uma opção nossa, uma escolha nossa. Os 10 primeiros do 12K não pode usar neoprene. Por quê? Porque são as pessoas mais competitivas, que estão ali nas cabeças, que se usar o neoprene realmente elas vão ficar um pouco prejudicadas em relação àqueles que usam. Então a gente libera. Mas nas outras provas, não. Por quê? Porque faz parte, porque a gente quer mais gente nadando, a gente quer mais gente participando, a gente quer promover. Né? Se eu proibir o neoprene, a gente vai deixar de promover. E como eu disse, se eu estou certo ou errado,
É difícil, porque na cabeça de quem nada mais, de quem já é forte o suficiente, já é seguro o suficiente, vai falar, pô, é um absurdo, porque eu levo desvantagem, não gosto de usar o neoprene. Agora, na cabeça daqueles que estão começando, né, que se sentem mais seguros, vão falar, puta, eu consigo fazer. Então, são escolhas que o evento faz. E é importante você avaliar a questão de querer ou não fazer, participar, né? Segurança. A segurança na prova é essencial, né? Então, barco, caiaque, o jet ski. Então, o barco ele serve para a gente, obviamente, acompanhar os atletas e também para colocar aqueles atletas que forem desistindo. O caiaque ele serve para poder se aproximar de um atleta, né? Fazer um acompanhamento mais próximo ali e chegar perto do atleta, não para recolher ele, mas para dar um incentivo para ele, para poder dar uma segurança naquele momento, né? Para poder aguardar que um jet ski venha. E o jet ski, para que serve? O jet ski ele é rápido. O jet ski ele faz aproximação rápida. Então o jet ski, a hora que a pessoa precisa de ajuda, ela levanta o braço e o caiaqueiro vai chamar e o jet ski vai vir. Ou o barco vai chamar e o jet ski vai vir. Né? Então a gente tem barco, jet ski e caiaque nas provas por isso. O caiaque faz uma aproximação para incentivar e para tentar fazer com que aquele atleta continue. O jet ski para fazer a aproximação rápida e retirar o atleta da água. E o barco para fazer a segurança e para poder recolher os atletas que precisam, né, que decidiram desistir da prova. Então isso é muito importante dentro de um evento. Né? A gente considera fundamental ter esses 3 tipos de embarcação. Quando a gente fala de prova curta, é mais simples, não parece, mas ela é mais simples do que a prova longa. Às vezes ela é um pouco mais perigosa, porque tem pessoas que estão começando, mas ela é mais simples. Por quê? Porque o primeiro para o último, ele não tem tanto espaço, né? Ele não tem tanta diferença do primeiro para o último. Então, fica mais fácil de fazer o controle. Agora, na prova de 12 km, por exemplo, pensa, os primeiros chegaram para 2 horas e meia e os últimos chegaram para 5 horas. Imagina o espaço que estava entre um e outro. Então, para um evento longo, né, a gente pensa assim, pô, tem menos gente nadando, então precisa de menos segurança. Tá equivocado quem pensa assim. Para um evento longo, e olha, presta bastante atenção nisso, hein? Vai surgindo as provas longas aí, e é importante você pensar na sua segurança. Para um evento longo, o primeiro colocado está no quilômetro 3, no quilômetro 7, o último colocado está no quilômetro 3, 3 quilômetros de distância entre um e outro. Então tem que ter muita embarcação, tem que ter muita gente ali na água. Né? Então precisa de mais segurança. Aí você fala assim, pô, a prova longa é mais barata, porque tem menos gente. Pelo contrário, a prova longa é mais cara, porque precisa de mais gente, precisa de mais apoio, mais segurança, né? E aonde que pode ver que na largada sempre tem muita embarcação, sempre tem muito caiaque. Alguns atletas ficam um pouco irritados com isso. Falam, pô, cara, tem muita embarcação, muito... Por que tem muita gente ali na largada? Primeiro porque é a largada, tá todo mundo ali aglomerado ali, e depois as embarcações elas vão se recolocando nos lugares. E segundo, porque o maior índice de desistência é na largada. Quando dá a largada, que o atleta está na adrenalina, que o atleta está no gás, que o atleta está na vontade ali, a maior índice de desistência é na largada. Por isso que tem muita embarcação. E vocês podem ver, toda largada, quase toda, não vou falar toda, mas quase toda largada tem uma desistência. Porque o atleta larga muito forte, ou porque ele fica nervoso, né? Tem algum tipo de fobia, ele fica com medo, ele toma uma abraçada na cara, ele fica desesperado, né? Ele larga forte demais, perde o ar e não consegue se recompor. Então a largada é o pior momento do atleta. Por isso que nas lives técnicas aí eu sempre falo, cuidado com a largada. Faça uma largada consciente, treine a largada, porque esse é o pior momento, entre aspas, né? É um momento crucial, onde o atleta pode acabar com a prova, é na largada. E o tempo limite? O tempo limite, a gente tem que ponderar, poder fazer com que os atletas participem e a maioria consiga terminar, e ao mesmo tempo com a segurança da prova.
né? E ao mesmo tempo com o andamento da prova. Se o tempo limite de prova ele é muito longo, o último atleta não vai ter chego e a gente precisa fazer a premiação, o evento precisa acontecer. Tá todo mundo lá fora esperando o evento acontecer, enquanto tem 2, 3 atletas nadando. Então é difícil, a gente tem que ponderar isso. A gente quer que muita gente nade, quer que todo mundo termine, mas ao mesmo tempo tem uma grande maioria ali esperando para que o evento continue, né? Então o tempo limite, ele é importante de ser muito bem pensado na hora de definir o percurso e tudo mais, né? Vocês viram que ali no Aquaman, quem participou, teve uma alteração no percurso, né? Na prova de 7, por exemplo, tinha uma boia a menos na largada, ia para uma boia e depois já entrava na outra, antes tinham 2 boias. E na prova de 12, né, e deu 6 km, 6 km e 200 ao invés de 7. E na prova de 12 teve 11 km e 200, né, não deu 12 certinho. Dificilmente a prova vai ser exata. Primeiro porque o atleta ele vai navegar e pode ser que nade um pouco mais. E segundo porque pode acontecer algumas coisas. O que aconteceu nesse caso? Um dia antes, no final do evento, bateu um puta vento. E as boias começaram a voar, quem estava lá viu que voou em cima de mim, do Igor ali, a gente segurando as boias. E 2 boias furaram. 2 boias rasgaram e furaram nesse vento. E a gente tinha que ter um plano B. O plano B foi o quê? A gente redistribuir as boias que a gente tinha, né? E fazer o percurso mais próximo possível. Por isso que ficou com 6.200 e com 11.200, 11.300. Por isso que a gente tinha 2 boias a menos. Além disso, olha que interessante, né? Coisa que a gente não pensa muito na hora, né? Nós organizadores sim, né? Mas o atleta não tem muita noção. Quando a gente faz um evento ali na beira do mar ou numa represa mais no interior, a gente tem uma profundidade de água. Lá a gente levou assim metros e metros de corda. Nós usamos todas as cordas do Igor, usamos todas as minhas cordas e mesmo assim faltou corda, né? Que a gente chama a corda, né? Aquela corda que segura a boia, né? Acabaram as cordas, né? A gente chama de cabo, né? Acabaram os cabos. Por quê? Porque tinha trecho ali na represa que a gente não faz ideia. 75 metros de profundidade. 75 metros de profundidade. Então acabou as nossas cordas. Mesmo se a gente tivesse o cabo, teria acabado, né? Aí a gente tem o cabo, aí tem a âncora, aí tem tem o peso e tem o contrapeso. Em cada boia a gente tem tudo isso, né? A âncora, porque ela vai arrastando no chão e vai fixando melhor a boia. Tem o peso, né? Que é para fixar ela ali no primeiro momento. E tem o contrapeso, que ela fica mais em cima, que é para sustentar melhor a boia na superfície, né? Então, teve essa alteração por isso. A gente teve que ter um plano B. A gente tinha, né? Um plano B. 2 boias estouraram e os nossos cabos não foram suficientes para a profundidade. Agilidade na premiação, finalização de resultado, substituição de prova atleta e atenção nos dados pessoais. Isso é muito importante. Quando o atleta vai fazer a inscrição, é muito importante, pessoal, muito importante isso, que vocês olhem direitinho os dados de vocês. Por exemplo, o que aconteceu ali em alguns resultados? Olha que problema simples, né? Só que complexo na hora do resultado. Teve atleta do masculino que na hora de se inscrever colocou feminino, né? Ele se confundiu ali, colocou o nome e aí quando tem M ou F foi lá e colocou F. E quando o Harley, no caso, né, que vai fazer o chip, ele não fica verificando nome, sexo, não dá, né? Ele vai lá e ele usa o sistema, ele usa os dados, joga ali e faz o chip. E olha só, aí essa pessoa, ela entrou na categoria feminina, só que ele era masculino. E aí o que acontece? Todo o resultado feminino é alterado, porque ele entrou ali no meio, né? E aí todo o resultado feminino é alterado. E aí vocês falam assim, pô, por que está demorando a premiação? Já acabou a prova, tudo, por que está demorando? Por conta de dados errados que algum atleta pode colocar. Então, muito cuidado. Por exemplo, colocou lá, na data de nascimento, 1900 coloca lá 2021, por exemplo, né? Ao invés de colocar a data de nascimento, às vezes a pessoa está tão distraída na hora de fazer a inscrição,
coloca lá 2021, 2022. Quer dizer, a pessoa tem 0 anos. A pessoa tem 0 anos, ela entra no resultado, vai dar erro. Porque ela está na categoria 0 anos. Né? Então, assim, muito cuidado na hora de se inscrever, porque qualquer dado errado que você coloca lá, o F ou o M, ele pode prejudicar toda a logística da premiação. Né? Segundo ponto, e é um ponto importante, dependendo do sistema, ele só consegue fechar quando todo mundo finaliza a prova. Então, por exemplo, largamos uma prova de 1.500, o sistema só encerra quando todo mundo termina a prova. Então, os primeiros colocados, às vezes, ficam irritados, pô, tá demorando a premiação, mas demora porque o sistema ele só fecha o resultado quando o último chega. E aí o sistema ainda tem uma outra coisa. Quando encavala as provas, então, por exemplo, largou lá 1,5, aí largou 3 quilômetros. Só que a pessoa do 3 quilômetros já chegou e a prova de 1,5 não acabou ainda, encavalou. Não dá para fazer a premiação, o sistema não fecha. Então tem que esperar toda a prova de 3 quilômetros terminar. Então o pessoal do 1,5 acaba, aí o pessoal do 3 acaba, todo mundo fica esperando e é por isso que demora o resultado. Então essa foi uma das experiências que a gente vai corrigir. Nós vamos colocar um tempo maior entre uma prova e outra para não encavalar. Assim a gente consegue fazer o resultado do 1,5 e depois fazer o resultado do 3, o resultado do 7, o resultado do 12, para não encavalar. Né? Isso aí foi uma falha minha, inclusive, que eu não sabia que era assim que funcionava o sistema. E aí eu coloquei, eu que coloco as largadas de prova, eu assumo, foi um erro meu. Então, para os próximos, eu vou colocar largadas que não encavalem. Né? Então, vai ter uma diferença maior entre uma largada e outra. Tudo isso vai gerar uma agilidade maior no evento. Né? Olha quanto detalhezinho, né, que a gente tem que pensar. E aí, por fim, a gente tem as equipes, né? Que é o que eu falei lá no começo. Pessoal, às vezes eu me sinto até um pouco mal diante dos meus sócios, assim, diante da equipe, porque todo mundo sai da água, pô, Samir, parabéns, cara, parabéns, puto evento, cara, pô, não sei o quê. Enfim, todo mundo me parabeniza, só que não sou eu, né? Eu sou mais um ali, né? Eu trabalho muito no evento, assim, eu me dedico muito. Hoje minha esposa até falou assim, falou, cara, você tá esquisito, tá tudo bem? Eu falei, não, tá tudo bem, é que eu não recuperei minha energia ainda. Porque assim, eu coloco muita energia lá. Ontem eu não fiz a live porque eu tava sem energia. Eu não vou chegar aqui cansado, fazer uma live assim, né? Todo mole. Eu preciso ter energia. E ela falou assim, eu falei, não, eu tô recuperando minha energia, porque assim, eu me dou muito ali, né? Às vezes não parece, mas assim, eu me dou muito. Quando acaba o evento, as pessoas conversam comigo assim, minha cabeça, estou viajando, porque meu cérebro já não está funcionando mais, né? Então, assim, a gente se doa muito. E quando as pessoas falam, pô, parabéns, Samir, é parabéns para todo mundo, porque ali a gente tinha a equipe do Igor, que era aqueles caras que estavam na água, aqueles caras que estavam colocando boia, que estavam fazendo a segurança. A gente tinha a equipe do Charles, que é um cara lá de Minas mesmo. Ele que fez todas as compras de água, compra de gelo, de fruta, a contratação de embarcação. Ele que cuida de tudo isso, né? Os papéis, a gente precisa de licença do bombeiro, licença da Marinha, licença da Polícia Federal Rodoviária, licença da Polícia Federal, da Polícia Militar. A gente precisa de muita licença, não parece, né? Fazer o evento é só falar, não, precisa de um monte de licença. Por exemplo, por que não podia colocar tenda ali naquela descida, né? O pessoal fala, pô, que saco, cara, tem que ficar lá na quadra de areia, porque a gente tem um limite de cobertura naquela área. O bombeiro, ele impôs um limite pra gente. Por quê? Por segurança do evento. Se pega fogo em uma tenda lá, difícil, né? Mas pode acontecer. Se pega fogo numa tenda ali, é extremamente perigoso para o público. Então eles colocam um limite de cobertura ali naquela área do evento. Então são muitas licenças. E o Charles é um cara que cuidou disso pra gente. Ele e a equipe dele. Aí a gente tinha a equipe de caiaqueiros, que é do Thier, que é um cara que aqui de Campinas, um aluno meu da assessoria, que tem essa equipe, levamos eles para lá. A gente tem um caminhoneiro que carregou e descarregou todas as coisas. A gente tem a equipe de staff, que, eu amo essa equipe, né? Que é a equipe que eu escolho, que é Chantrelle,
todo mundo que está ali, né? Eu acho que a maioria conheceu a Chantrelle é a mulher mais agilizada que tem no evento ali. Ela tá na entrega do kit, aí você vê ela tá na premiação, você vê ela tá na chegada e ela comanda tudo aquilo ali. Eu e ela, o Marcos e o Matheus, a gente comanda. Então tem essa equipe que são pessoas que sempre trabalharam comigo, né? E que eu levo para esses lugares, né? Para os eventos, porque eu confio neles, eu sei que eles vão fazer um bom atendimento. A gente tem a equipe de foto, né? Que logo logo vão sair as fotos aí no site. A gente tem a equipe da live, né? A foto com o Fábio Mota e com a Bianca. Cara, imagens fantásticas, fantásticas, porque isso marca o evento, isso marca para vocês, né? E a gente tem a equipe do pré-evento e do entre-evento e do pós-evento. Então nós temos as lojas, tem lá os food trucks, né? Que é tudo coisa que o Marcos organiza. As fotos, as imagens, tudo mais, o Matheus Zica, ele que faz tudo, toda essa parte de publicidade, né? Ele que é o cara, ele que promove todo o Instagram do Aquaman, ele que promove todo o sistema do Aquaman. Então é muita gente assim, né? A logística de compra, enfim, o evento envolve muita coisa, é uma estrutura assim realmente fora do comum. E 2015, né, para quem perdeu aí o começo da live, a gente era totalmente amador, não fazia ideia do que era um evento. E nós temos que tomar cuidado com isso. É importante fazer, para mim é muito importante fazer essa live para quem pensa em organizar um evento, saber a complexidade que é organizar um evento. O primeiro Aquaman foi um desastre. E hoje, graças a Deus, a gente está chegando num nível bom de evento, né? Num nível ótimo de evento, eu acredito. Né? Claro que tem coisas para melhorar. E por fim, pessoal, eu quero fazer um agradecimento, né? Um agradecimento a todos os atletas que participaram, todos os atletas que tiveram paciência de esperar esses 2 anos. Não foi fácil, não foi fácil para ninguém, né? A gente não perdeu só treino, a gente perdeu vidas, a gente perdeu oportunidades, a gente perdeu emprego, né? Teve gente que perdeu empresa, né? O treino foi o de menos, né? E aí as pessoas estão aí, vocês estão aí, participaram do evento. Então assim, é realmente uma gratidão muito grande aí por vocês, né? Ao público, porque o público incentiva, o público promove, o público gera toda aquela energia, né? E deixar bem claro que o evento, é isso que eu falei lá no começo, né? O evento, ele não é mais uma competição. O evento antigamente, quando eu participava, né, ele era uma competição. Quando a gente participava lá no começo, eu fico até meio emocionado, para variar o meu sono, né? Mas eu fico emocionado. Quando a gente tinha os eventos lá no começo, o pessoal falava assim, vou participar para competir, para me superar e tal. Hoje o evento, ele transforma. O evento, ele transforma as pessoas. Ele eleva a autoestima da pessoa, ele faz a pessoa aprender o que é um planejamento, o que é uma disciplina, o que é dedicação, o que é trabalho em equipe, né? O evento, ele transforma a vida de pessoas. Teve uma atleta, por exemplo, que entrou em contato comigo e eu fiquei muito emocionado quando eu vi, porque ela falou assim, Samir, o seu olhar, você não tem ideia da diferença que faz o seu abraço e o seu olhar. Ela, há 2 meses atrás, ela teve a notícia que ela tem esclerose múltipla, né? E ela foi lá, completou a prova e é uma pessoa que está doente. E ela falar isso para mim, eu falei, cara, é muito mais do que um evento, né? Qualquer evento é muito mais do que isso. Não basta eu ir lá e dar um troféu, dar uma medalha de participação e só, né? O evento, ele promove, ele transforma a vida das pessoas. Então, a experiência de um evento é realmente uma coisa que tem que ficar marcada. Independente se nós vamos fazer 1, 2, 10 eventos, ele tem que ficar marcado. Essa é a essência do Aquaman, essa é a essência de um evento. E eu espero que os demais eventos, das pessoas que estejam fazendo e queiram fazer, possam pensar muito nisso, né? Pensem que aquele evento está transformando a vida de alguém, está transformando a vida daquelas pessoas. A maratona aquática transformou minha vida, a natação é minha vida,
A maratona aquática me ensinou muito na vida, né? Então, o evento é muito mais do que uma competição. E quando você termina a sua competição e você fica frustrado com o seu resultado, lembra que aquilo é mais uma transformação, não é só um resultado. Se não é o resultado que você espera, ele gerou alguma transformação em você. Ele gerou a transformação de que eu preciso treinar mais, eu preciso melhorar em algum ponto, e pronto. Não é o fim do mundo, né? Você não precisa chorar, ficar triste e se matar por causa disso, né? Porque, ele está se transformando, tá bom? Pessoal, deixa eu ir para as perguntas aqui, ó. Como resolver o problema do nado que não rende? A técnica parece ok, mas parece que a propulsão tá fraca. Miltinho, vamos para uma live mais técnica e eu vou comentar sobre isso, tá? Mas normalmente, por que não rende? Tá faltando coordenação no nado aí, tá bom? Coordenação de braço e perna. Se você consegue ter uma boa coordenação, você vai ter uma propulsão melhorada, tá bom? Por que as longas não são primeiro? Tipo 12 e 3 no sábado, 7 e 1,5 no domingo. Cara, porque é uma ótima opção, Miltinho. Isso aí é uma coisa que a gente está repensando realmente, né? De redistribuir isso aí. E assim, não tem um porquê fixo, mas é ótimo. Qual o percentual de desistência dessa prova que teve? Baixíssima, Michele, baixíssima. Se eu não me engano, foram duas pessoas que estouraram o tempo no 12 quilômetros e mais uma pessoa que desistiu no 12 e teve, acho que 5 ou 6 desistências no restante das provas, bem pouco, né? Terminei a prova muito bem fisicamente, previsão de 4 horas e 20, a 4 horas e meia, fiz 4 horas e 22. Como melhorar? Treinando, ganhando experiência, participando de provas, conversando com o seu técnico, né? Melhorando sua técnica, enfim. A evolução na natação é uma das coisas mais cruéis que tem, né? Por quê? Porque a evolução na natação ela é lenta, principalmente para aqueles que começaram a nadar mais tarde. Então tem que ter paciência, tem que ter muita paciência, muito tempo, dedicação e principalmente muita paixão. Uma coisa, conversando ontem com um amigo, ele falou assim, cara, minha esposa ela não participa de prova mais porque ela não tem um objetivo, né? Então ela não participa. Não existe uma regra para isso, né? Tem gente que fala assim, se eu não tenho objetivo eu não treino, eu não consigo treinar se eu não tenho objetivo. Agora, se você é apaixonado por aquilo que você faz, você treina e aí você vai achar um objetivo, né? Eu, por exemplo, me transformei nessa pessoa. Eu, antigamente, fui um competidor, né? Nadei aí a alto nível, né? Nunca fui seleção nem nada, mas nadei com gente de alto nível. E se eu não tinha um objetivo, eu não tinha ânimo para treinar. Mas hoje, diante da situação, família, trabalho, tarefas e tudo mais, hoje eu treino e a partir dos treinos eu tenho um objetivo. Por quê? Porque eu amo nadar. Então, primeiro ama aquilo que você faz no dia a dia. E depois, se você não tem um objetivo, você vai ver que esses objetivos eles vão aparecer. Tá bom? Tem algum aqui, ó. Quando abre as inscrições do Aquaman Capitólio 2023? Nós vamos conversar sobre isso aí. Eu, Marquinho e Matheus, vamos ver, né? Eu sou um dos que queria resultado melhor. Todo mundo quer resultado melhor, né? Tive a oportunidade de acompanhar boa parte do evento através do YouTube e no Instagram. Parabéns, Samir e todos fizeram. Muito obrigado, viu? Você não acha que poderia ter 5 km também? Então, a gente tem a de 1,5, tem a de 3, tem a de 7. Aí o pessoal fala, pô, Samir, por que você pula a de 5? Né? Porque se a gente for fazer o passo a passo, vai ter muita prova no evento, né? E a gente não vai conseguir atender todo mundo. Então a gente pula de 3 para 7, por quê? Porque tem vários eventos que tem prova de 5. Diversos eventos que tem prova de 5. Então a gente pulou do 3 para o 7, porque esses 5 km ele já está presente em muitos eventos. E o 7 era uma metragem, né? É uma metragem que estava em poucos. Hoje já tem mais alguns eventos com 7. Por isso, tá bom? Fiz mais de 2.000 quilômetros por terra para ir no evento. Só pode ser muito amor pela natação, com certeza. Pessoal, é isso. Então, é muito mais do que um evento, né? É uma transformação.
a maratona aquática é uma transformação. E falando do Aquaman, né, como eu disse aí, eu sou, me sinto à vontade para falar sobre isso. O Aquaman gera experiência, a nossa ideia é experiência. O Yuri colocou, é inviável colocar mais boias no percurso para facilitar? Cara, a gente colocou boia a cada 400 metros, né? É completamente inviável a gente colocar mais boias. Completamente inviável, tá? Desculpa a sinceridade, mas assim, nós estamos falando de maratona aquática, nós não estamos falando de piscina, né? Se eu colocar uma boia a cada 50 metros, é como se eu tivesse uma piscina para cada boia. Não faz sentido, né? E outra, o tempo que a gente leva, nós começamos a colocar boia lá às 6 horas da manhã. E era 7h30, a gente estava colocando as últimas boias, 1h30. Então, se a gente coloca mais boias, nós colocamos 15 boias. É completamente inviável, tá? Maratona aquática, ó, vou ser bem sincero com vocês. O que a gente colocou de boia a cada 400 metros, acho que são pouquíssimos eventos que fazem isso, tá? É muita boia aí no percurso. Tinha bastante referência. Tá legal, Yuri? Moçada, é isso. Prolonguei pra caramba a live aí. Peço desculpa aí por ter prolongado. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido essa logística de evento. Por quê? Não para vocês reclamarem e nem para a gente justificar nada, mas sim para vocês darem as opiniões de vocês, para vocês participarem cada vez mais e a gente poder elevar o nível dos eventos cada vez mais. Tá legal? Pessoal, um bom descanso para todo mundo. Mais uma vez, muito obrigado. Espero que eu tenha agregado um pouco mais aí sobre maratona aquática na vida de vocês. Valeu? Grande abraço, boa semana, fui.